Fala meu poivo, fala minha poiva. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma mensagem de Deus ao nosso coração. Precisamos compreender que o homem de Deus de verdade, ele precisa compreender duas situações. A primeira, às vezes a verdade está com ele e todos estão errados. E segundo, às vezes ele está totalmente errado e a verdade está com os outros. Queridos, há pessoas que para justificar os males que causam ou os males que lhes sobrevêm, costumam atribuir tudo a Deus ou ao diabo. Nós sabemos que existe a vontade e a permissão de Deus, né? A vontade, o conceito de vontade é aquele que parte do íntimo, do interior. Ou seja, nós temos desejo, nós temos prazer nisso. E a permissão geralmente é movida por sentimentos externos. Vou dar um exemplo. A vontade de Deus era que Abraão permanecesse em Israel. Após a chamada lá no capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão chegou lá, na primeira prova de fome na terra, ele resolveu ir para o Egito. Isso aí foi a permissão de Deus, porque tudo acontece conforme a vontade e a permissão de Deus. Só que a vontade, Deus tem prazer, Deus tem satisfação. E a permissão nem sempre. Muitas vezes Deus permite por circunstâncias externas, por exemplo, pela nossa teimosia, porque nós queremos, nós insistimos, e Deus permite. É como um pai de família, que o filho adolescente, criança, pede, e o pai sabe que aquilo que ele está pedindo vai lhe trazer danos, vai lhe causar males, mas está sob a autoridade do pai, permitir ou não, e o pai termina permitindo contra a sua vontade. Espero que os irmãos tenham entendido. Queridos, nós estamos vivenciando hoje no Brasil um fenômeno que aprendemos com a história da humanidade. Sempre que autoridades burlam a lei e passam a se comportar como delinquentes, como déspotas, como corruptos, como ditadores, seja autoridades na igreja, seja na política, seja no judiciário, etc. Sempre que isso acontece, a população se revolta e termina praticando atos que não queriam e nem deviam. E essa é a triste realidade do Brasil nos dias atuais, para nossa tristeza. Muitos, por não conhecerem a palavra de Deus, citam textos bíblicos como Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem dos que temem a Deus. Verdade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Queridos, nesse texto, Deus nos traz um grande conforto. Nesse texto, Deus nos mostra que Ele fará o bem surgir em meio a todas as aflições, perseguições, sofrimentos, dificuldades da vida. No entanto, essa promessa ela é limitada aos que amam a Deus, aos que são submissos a Deus e aos que obedecem a Deus mediante a fé em Cristo. Essa expressão, todas as coisas, não incluem os nossos pecados, a nossa negligência, o nosso erro. Isso quer dizer, queridos, que ninguém pode alegar motivo para pecar justificando que Deus fará resultar isso em bem. Tudo contribui para o bem daqueles que temem a Deus. Sim, mas é tudo aquilo que nós buscamos conforme a vontade de Deus e tudo aquilo que nos sobrevém contra a nossa vontade e que nós não provocamos. Por exemplo, de repente nós sofremos uma perseguição ou uma maldade de alguém e Deus pode transformar essa perseguição e essa maldade em um bem para nós. Compreenderam? Pois bem, o Brasil, amados, está passando por um momento crítico provocado por um conjunto de fatores negros e negativos, como, por exemplo, a inversão de valores, a ausência da ética, a ausência da moral, do respeito, a decadência dos poderes constituídos, cujos representantes desprezam a Constituição do país, desprezam as leis, desprezam o tremor a Deus e, principalmente, por total ausência de Deus na vida. Nesse condão de fatores negativos, destaca-se a negligência, a corrupção e a amizade com o pecado, principalmente por parte dos principais líderes da Igreja de Cristo no Brasil.
Meus irmãos, os últimos 4 anos foram uma escola para nos revelar e nos mostrar, para nós, povo brasileiro, que de fato estamos de olhos abertos. Esses 4 anos serviram para mostrar quem de fato são os verdadeiros homens de Deus e quem de fato não passam de aventureiros do Evangelho. Para nossa tristeza isso, o número de aventureiros do Evangelho que se intitulam pastores e líderes do povo de Deus superam em muito o número daqueles que ainda conservam a condição de verdadeiros homens e mulheres de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 12 a 15, ele diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos, Senhor, as nossas iniquidades. Como o prevaricador, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito foi afastado e a justiça posta de lado, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e nos tribunais, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfaleceu. Os que procuram se desviar do mal e ser honestos são perseguidos e perdem os seus direitos, mas o Senhor está vendo toda injustiça praticada. Irmãos, esse texto de Isaías, como ele reflete a atual situação de caos do nosso país, em que o direito não existe mais, a justiça foi posta de lado, a verdade anda tropeçando, quem defende a verdade é perseguido, é humilhado, muitas vezes é trancafiado. Tudo isso está acontecendo no nosso Brasil. Mas os líderes do povo de Deus, eles estão conforme Isaías capítulo 1. Veja a situação do país e a situação dos líderes da igreja, dos líderes do povo de Deus. Isaías no capítulo 1, versículo 3, ele diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Nesse versículo 3 do capítulo 1 de Isaías, irmãos, Deus compara os líderes da igreja, o seu povo, a jumento e a boi, dizendo que esses animais são mais inteligentes do que o seu povo, do que os seus líderes. O versículo 4 ele diz: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Aí ele continua dizendo: por que serias ainda mais castigado? Se mais vos rebelarias, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Deus está dizendo, quanto mais ele aperta, quanto mais Deus traz dificuldade, mais o povo se rebela. E aí ele diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligada, nem amolecida com óleo. A situação, irmão, da liderança da igreja no Brasil, e isso termina refletindo em toda a governança, em todas as autoridades. Estão podres, como uma ferida cheia de pus que precisa ser tratada, raspada, para dar no sangue aparecer células novas e ser tratada. Mas aqueles que deveriam interceder a Deus, irmãos, estão tão envolvidos na corrupção. Os líderes da igreja. Isaías continua no versículo 11: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos e carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que não adianta, pastores, não adianta, líderes do povo de Deus, as vossas santas ceias, as vossas festas solenes, os vossos congressos grandes, as vossas grandes festas, não adianta nada disso, enquanto vocês estiverem apodrecidos como uma ferida podre, mentindo, enganando, roubando, contaminando o púlpito da igreja, contaminando a obra de Deus. Isaías continua no versículo 2: quando vocês vêm a mim, comparecem perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse a pisar os meus átrios? Deus está dizendo: vocês estão tão sujos que nem deveriam entrar
no meu salão, nos meus átrios, nas dependências da minha casa. O versículo 13 ele diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, e as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus está dizendo para vocês, pastores, líderes do povo de Deus, que deveriam ser colunas para esse país. Não continuem trazendo ofertas vãs, não continuem fazendo grandes eventos para roubar o povo, para enganar o povo. Se consertem. O versículo 14: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus está dizendo: não adianta as vossas festividades, as vossas solenidades, não adianta, vocês estão sujos, as vossas mãos estão sujas de sangue, o país, a nação, o povo está sofrendo por causa de vocês, líderes do meu povo. O versículo 15 ele diz: por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, esse versículo 15, Deus está dizendo para os pastores corruptos, para a igreja, para o seu povo: não adianta conclamar o povo para orar, não adianta se vocês não se consertarem. É por isso que a igreja, irmãos, está participando de cultos de oração, de conclamações, tantos dias de oração, tantas semanas de oração, e você não vê resultado. Sabe por quê? Porque quem está conclamando, quem está à frente, quem está liderando, está com a vida podre. Pastores envolvidos na politicagem, esbravejando, brigando, discutindo com políticos. Uma imoralidade. E deixaram de orar, não oram mais. Quando precisam de qualquer coisa para a igreja, vão em busca das autoridades. Não oram mais para esperar Deus suprir, Deus mandar. Deus está dizendo: eu estou repudiando. E o versículo 23 do mesmo capítulo 1 de Isaías: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Os teus príncipes, os líderes, os governantes, o texto está dizendo que são companheiros de ladrões, são corruptos. Queridos, uma das principais culpas, um dos principais culpados do caos que o Brasil está atravessando, caos na ética, na moral, nos bons costumes, em tudo, um dos maiores culpados são os líderes da Igreja do Senhor no Brasil, principalmente das grandes igrejas. Há uma mensagem que foi proferida pelo pastor Gesiel Gomes no ano de 2012. Veja, 2012. O ano passado completou 10 anos. 2022, que foi o ano de eleição no Brasil, completou 10 anos dessa mensagem proferida no ano de 2012 pelo pastor Gesiel Gomes. Abre aspas, diz o pastor Gesiel Gomes: se nós não ouvirmos a voz de Deus nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se continuar aumentando essa onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro nisto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele. Por que não fazemos mais isto? Fecha aspas. Isso foi o pastor Gesiel Gomes em uma grande igreja, pregando a palavra de Deus. E desde o ano passado nós caminhamos para que as portas da liberdade se fechem. Estamos atravessando um momento de caos no país. Mas ele diz o motivo: se aumentar essa onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, desde 2012 até os nossos dias, irmãos, são escândalos em cima de escândalos envolvendo os líderes da Igreja do Senhor no Brasil. Existem muitos culpados, amados, pelo momento de caos que o Brasil atravessa, mas os líderes da igreja, os líderes da obra de Deus, estão no topo da lista dos grandes culpados dos escândalos e do caos que se abateu sobre o Brasil e, consequentemente, sobre a igreja do Senhor no Brasil. Líderes, irmãos, que há muito tempo deixaram de orar, de viver uma vida de retidão e optaram por uma vida de facilidades e muita corrupção.
De um lado, líderes cristãos abraçando projetos de governo que apoiam o assassinato de crianças no ventre, que é o aborto, apoiam a liberação das drogas, apoiam a ideologia de gêneros, apoiam a pedofilia, apoiam todo tipo de imoralidade, apoiam aqueles que são contra as liberdades individuais e outras mazelas que destroem qualquer sociedade. Do outro lado, líderes cristãos transformando o culto a Deus em palanque eleitoreiro com o objetivo de se destacarem no meio da política, com objetivos financeiros escusos, ou seja, tudo pelo poder, para o poder e repetindo, pelo poder. Mas Deus está contemplando, e os senhores que já estão pagando, pagarão um alto preço. O triste de tudo isso é que, assim como na história do povo de Deus desde o início, Israel, o povo de Deus, sempre sofreu os resultados de uma liderança corrupta, de uma liderança má. O povo sofre quando o líder é mau, seja se referindo à liderança na igreja, liderança no governo, liderança no judiciário, qualquer liderança que ocupa posição de poder e destaque. Quando essa liderança se corrompe, todo o povo sofre, toda a nação sofre. Mas há um Deus nos céus que está de olhos atentos a tudo isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus salve o Brasil. Oremos pelo Brasil. Fala, meu poivo, fala, minha poiva.